Queridos irmãos, bom dia para todos. Bom dia. Graça e paz do Senhor. Amém. Irmãos, é um prazer, uma alegria estar aqui no acampamento da Congregação Presbiteriana Cidade Universitária. Digo prazer, alegria, porque tenho acompanhado esse trabalho desde o seu nascedouro e me sinto sinceramente muito feliz em ver já o tamanho da congregação, em contemplar inclusive o cuidado. Eu comentava ontem com a Daniela quão organizado já tem sido neste acampamento. Tudo muito caprichado e nós cedemos louvores ao Senhor por tudo isto. Pastor Adilson, muito mais do que um pastor, amigo meu, professor, tive aula com ele ali no Instituto Bíblico aqui em Salvador. Então, prazer, uma alegria estar com os irmãos partilhando a palavra de Deus ao longo desses dias. Vejam, queridos, o tema que nós iremos tratar tem relação com a comunhão e os efeitos da pandemia sobre a comunhão em relação à igreja. Vejam, nós sabemos que, inquestionavelmente, a questão do isolamento social, a questão dos efeitos do coronavírus em si, isso trouxe um impacto sobre os irmãos com respeito à compreensão correta sobre comunhão. Isso, por sua vez, trouxe também um impacto com respeito à fé do crente individualmente, à fé da igreja como um todo. Então, nós vamos partir aqui da premissa de que, como foi dito, inquestionavelmente, a pandemia trouxe um impacto para a igreja com respeito à compreensão de comunhão. E este impacto causado pela pandemia sobre a compreensão de comunhão também afetou a fé do crente e da igreja como um todo. Eu digo que é uma questão inquestionável, porque não são poucas as igrejas que após a pandemia já não vivem naquela mesma comunhão. Me refiro à questão da assiduidade aos cultos, me refiro à visão correta de congregação, de igreja, de eclesia. Tudo isso, infelizmente, são frutos do que nós vivemos nestes dias. E o propósito, então, aqui, queridos, ao longo de 4 oportunidades, é tratarmos sobre comunhão. Nós vamos fazer exposições bíblicas, onde iremos aqui reforçar a ideia de comunhão, porque eu creio realmente que é muito oportuno que, após a pandemia, discutamos comunhão, e muito melhor quando fazemos no contexto de acampamento. Então, o propósito não é outro senão tentarmos resgatar o que a Bíblia ensina sobre comunhão, com fins de fortalecer a fé do crente individualmente e da igreja como um todo, portanto. Peço que vocês abram suas Bíblias, por gentileza, em João capítulo 13. João capítulo 13, a leitura será dos versículos 31 a 38. Perdão, 31 a 35. Vamos nos deter no versículo 35. João 13, 31 diz assim: o novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Iríamos fazer a exposição desta passagem, mas como a sugestão que nos foi dada foi de que aproveitássemos o momento também no modelo de palestra,
talvez ao fim da exposição possamos abrir para perguntas. E aí o pastor Adilson e o pastor Hudson vão responder as perguntas. Mas vamos orar. Peço a nossa irmã Tita que nos conduza ao Senhor nessa oração. Deus querido, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Pai. Nós só temos que te... O que será que nós devemos fazer? Por que, enquanto crentes, nós temos esse dever? Por que devemos amar irmãos com amor intenso e também com amor prático? Eu quero, queridos, à luz dessa passagem, trazer 3 razões como resposta para esta pergunta. 3 razões pelas quais nós devemos nos amar de forma ardente. Primeiro, eu quero mostrar aos irmãos que nós devemos fazê-lo porque este amor entre irmãos, repito, este amor ardente é precisamente a estratégia que nos foi deixada pelo Senhor Jesus Cristo, para que enquanto igreja enfrentemos os falsos cristãos, enfrentemos a perseguição, enfrentemos tudo aquilo que vem afetar a nossa fé. Vejam, repito, nós devemos nos amar de forma ardente, porque nas palavras do Senhor Jesus, essa é a melhor estratégia, não apenas para a igreja, mas para você mesmo, enquanto crente, do ponto de vista individual. É a melhor estratégia para que nós venhamos combater o falso cristianismo, a perseguição e tudo aquilo que eventualmente venha perseguir ou venha afetar a nossa fé. Quando nós estamos aqui em João capítulo 13, estamos aqui no período mais crítico do ministério do Senhor Jesus e no período mais crítico do ministério dos discípulos e da igreja, portanto, aqui representada neles. Vejam, do capítulo 1 ao capítulo 13, ao capítulo 12, até o final do capítulo 12, nós temos o ministério público do Senhor Jesus. Ele pregando o evangelho aos judeus, também aos gentios que estavam ali em Israel. Mas, ao iniciarmos o capítulo 13, Cristo já não mantém mais o seu ministério público, pregando o evangelho aos judeus. Agora ele volta-se para falar em particular apenas para os discípulos. E há uma razão para isso. Esta aqui é a véspera da morte do Senhor Jesus. João capítulo 13 nos traz o início do ministério particular de Cristo com os seus discípulos, onde ele está a preparar os seus discípulos justamente para o momento tenebroso do ministério deles. Nós vamos observar aqui que esta é a última noite do Senhor Jesus, é a sua última refeição com os discípulos. Ele então estabelece ali a Santa Ceia, é a última Páscoa, e é uma preocupação aqui do Senhor Jesus Cristo em preparar os discípulos para aquilo que vai acontecer amanhã. E é curioso porque nesta preocupação do Senhor Jesus Cristo em preparar os discípulos para o pior, porque de fato será algo terrível para os discípulos. Imaginem vocês, se para vocês já é impactante imaginar Cristo pendurado na cruz, imagine quão impactante não foi na mente daqueles 12 discípulos, 11 melhor dizendo, porque Judas é o traidor, ao contemplar o seu mestre ali pendurado naquela cruz. Algo terrível, algo tenebroso. Mas é curioso porque nesse ministério em particular, Cristo ele passa a prepará-los, e a primeira estratégia que ele dá para isto é amem-se. Amem-se. Se você for ao versículo 33, acompanhe comigo, observem que é justamente deste preparo que o texto vai falar. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Por diversas vezes, Cristo já havia anunciado que ele iria partir. E obviamente isso aqui é uma referência à sua morte. Ele já havia anunciado aos judeus que ele iria partir, voltar ao Pai, não poderia ser seguido pelos judeus, ou seja, eles tinham ali uma oportunidade de aproveitar Cristo entre eles. Essa oportunidade iria acabar. E agora Cristo diz a mesma coisa para os discípulos. Olha, eu estou com vocês, mas eu vou embora. Vocês vão me procurar, como quem diz, vocês vão ficar aflitos, perdidos, talvez desnorteados. Vocês vão ficar sem a presença física minha entre vocês. Isso vai afetá-los muito. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Ou seja, obviamente, uma referência aqui, como foi dito,
a sua morte, a volta ao Pai e a sua crucificação. Cristo falou bastante sobre a crucificação, mas nós sabemos que, conquanto ele tenha falado muito sobre a sua morte, os discípulos pareciam não assimilar isso. Tanto é que, quando aconteceu, eles ficaram completamente atordoados. Então vejam vocês que realmente o propósito de Cristo aqui é, mais uma vez, de alguma forma, prepará-los para o momento, prepará-los para aquele choque, para aquela crise de fé que eles iriam ter. É interessante aqui, só um parênteses, vejam vocês, seria um momento difícil para os discípulos, terrível, mas também, nós sabemos disso, um momento muito difícil para o próprio Senhor Jesus. Cristo estava às vésperas de receber sobre si a ira do Pai. E aliás, vocês vão lembrar que ele chegou a suar sangue do Getsemane, tão aflito e angustiado que ele ficou também. Mas, ainda nesse parênteses, nos chama a atenção que, ainda que ele esteja nesta ansiedade de padecer a ira do Pai, a sua preocupação aqui não é com ele. Cristo dirige-se aos seus discípulos como filhinhos. Ele está às vésperas da sua morte, da sua crucificação, e está todo preocupado aqui em ajudar com que os discípulos não venham se dispersar após a morte por crise de fé, impactados pela imagem de Cristo pendurado naquela cruz. Então, vejam vocês como ele trata aqui nesse parênteses, como eu tenho dito, os discípulos com toda a compaixão. E ele aponta ao fato de que dentro do seu ministério, o propósito do Pai para ele é que ele viesse, permanecesse por um período com sua igreja, com seus discípulos, mas fisicamente, não permanentemente. Fisicamente por um período, e a igreja, então, doravante, teria que desenvolver o seu ministério sem a presença física de Jesus, o que é um complicador. Os discípulos, eles teriam que ser discípulos de Cristo na ausência do próprio Cristo. Vejam vocês, queridos, a presença física de Jesus faz toda a diferença. Você está a seguir o Mestre, ele está aqui diante de você. Então, aqueles discípulos estavam acostumados com essa condição de seguir ao Mestre, de tê-lo presencialmente. Não teriam mais, seria um impacto muito grande, teriam que lidar com isso. Então, diante de questões tão, como é que eu diria, críticas como estas, repito, ele está preocupado aqui então em dar estratégia para os discípulos. E como eu vou dizer lá na frente, a estratégia envolve justamente esta questão do amor uns pelos outros, da comunhão. E que relação há entre este amor mútuo entre os crentes com a ausência do Senhor Jesus? É como se ele dissesse: olha, eu não estarei mais aí entre vocês para que possamos nos amar fisicamente, para que possamos nos amar presencialmente. Mas esta minha ausência, de certa forma, será, como é que eu diria, atenuada, a palavra esta, justamente pelo amor que vocês terão uns pelos outros. Então, a ausência de Cristo, com o seu amor aqui entre nós fisicamente, de certa forma, é atenuada pelo amor que um grupo, que uma família, que uma igreja irá nutrir uns pelos outros. E vejam, queridos, essa palavra dada aqui nesse momento é muito importante. Se você fizer a leitura do capítulo 13, você vai perceber que Cristo começa o seu ministério particular com os discípulos, primeiro lavando os pés aos discípulos, né? Ele lava os pés aos discípulos, e logo após lavar os pés aos discípulos, vocês vão lembrar disto, Pedro contesta. Pedro não quer que Cristo lave os pés dele. Depois Cristo dá uma lição em Pedro, uma lição de humildade. Mas logo nesse contexto, logo após isto, Judas, ele é indicado como sendo traidor. Sabe, nós sabemos que Judas foi o traidor, mas os outros 11, naquele contexto, eles não tinham ideia de que Judas seria o traidor. Aliás, quando Cristo ele anuncia que havia ali entre eles um traidor, a reação dos discípulos é de perplexidade. Eles não acreditam que ali entre eles haveria um traidor. Sabemos que Judas era o traidor, mas eu quero dizer que naquele contexto Judas não dava indício de ser o traidor. Judas era um hipócrita.
Judas era um ladrão hipócrita, ele dissimulava muito bem, não havia quem suspeitasse Judas. Tanto é que quando Cristo anuncia que havia ali entre eles um traidor, eles começam a se perguntar: Senhor, sou eu? Ninguém pensa que é Judas. Mas qual é o ponto aqui? Cristo, ele está preparando os discípulos para o momento em que eles, a partir dali, iriam começar a alimentar suspeitas uns dos outros. Os judeus vão se levantar contra os cristãos, o mestre será morto, o mestre será perseguido, forte perseguição, a igreja será perseguida pelos judeus. E não bastasse essa perseguição externa, esse ambiente pós-traição, ou seja, uma desconfiança entre eles. Então veja, as coisas estão conspirando contra os discípulos, conspirando contra a igreja. E nesse contexto de conspiração, de perseguição, de suspeitas, qual é a palavra de Cristo? Amém-se. Eu estarei ausente, perseguidos, suspeitas entre vocês, hipocrisia no meio da igreja. E aí, nós podemos gastar só um tempo para expor um sermão, para falar, infelizmente, a igreja terá que lidar com hipocrisias também. Há hipócritas no meio da igreja. E Cristo diz: olha, em meio a tudo isso, não percam de vista que vocês precisam se amar. Então, dentro de tudo isso, nós consideramos ainda que nesta última noite, Cristo ainda estabelece a Santa Ceia, que é precisamente isto, é a ideia de partirmos juntos o mesmo pão. Então venha o que vier, venha a perseguição, venham as crises de fé, existe entre nós a hipocrisia, nós iremos continuar a partir o pão como um só corpo, nós iremos nos abraçar e nós iremos nutrir entre nós um amor ardente e fraternal. E nós entendemos que é justamente esta união, este amor ardente, que irá nos fortalecer individualmente e coletivamente contra tudo isto que se levanta contra a nossa fé. Então vejam, obviamente Cristo ele poderia falar muitas coisas aqui em suas últimas palavras, mas é notório o fato de que em suas últimas palavras Cristo falou sobre o amor. Amem-se. Aliás, se você fizer a leitura dos 12 primeiros capítulos, você irá encontrar a palavra amor por umas 12 vezes. Do capítulo 13 até o capítulo 21, o termo amor aparece 40 vezes. As palavras finais de Cristo para a igreja é amor. Amor no contexto de perseguição, amor em meio às crises de fé. O que isso tem a ver com pandemia, por exemplo? As pessoas não perceberam isto, mas a pandemia afetou a fé de irmãos, de crentes, homens e mulheres que esfriaram a fé, e não perceberam isso, mas esfriaram a fé justamente porque abriram mão da comunhão. Porque de certa forma minimizaram a importância da comunhão, talvez um sentimento de autossuficiência, talvez alimentados pelo próprio egoísmo, porque a sociedade pós-moderna já é tendente ao individualismo. Nós gostamos das nossas individualidades, nós não queremos prestar contas, por exemplo, uns aos outros. Mas o conceito de igreja, o conceito bíblico de igreja, envolve justamente o contrário, todo o contrário dos conceitos de individualidade pregados pelo pós-modernismo. Envolve prestação de contas, envolve você ter um pastor, por exemplo, para estar ensinando a você a palavra, a Bíblia, inclusive em meio aos seus irmãos que também não fazem a mesma coisa. Então, é todo, como é que eu diria, são muitos fatores que estão por trás, obviamente não é apenas a pandemia, mas o fato é que a pandemia afetou a fé, porque de certa forma também mitigou a importância da comunhão na vida dos irmãos. Então veja, em primeiro lugar, por que devemos amar ardentemente, como foi dito, a estratégia que Cristo deixou. Quando você deixa de fazê-lo, querendo o que eu estou te falando, quando você deixa de dar importância para a comunhão,
sem que você perceba, você é mais superado realmente por tudo aquilo que milita contra a sua fé. Abra mão da igreja, abra mão do culto, abra mão da assiduidade, abra mão do pastor, abra mão da amizade em meio ao corpo de Cristo. Ainda que você não perceba, a sua fé será afetada. A melhor estratégia é você, ao invés de fugir, você se envolver com o corpo de Cristo. A segunda razão pela qual devemos nos amar com amor ardente, queridos, é porque nos dirá a passagem, Cristo deixa-nos isto como um novo mandamento. E aí nós precisamos tentar explicar o que é que isso quer dizer. Versículo 34, acompanhe comigo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Veja, há aqui explicitamente Cristo dando uma ordem. Por que quando ele fala novo mandamento vos dou, é como se ele estivesse oficialmente dizendo: olha, eis aqui uma nova ordem para vocês. Então, obviamente, se temos aqui uma nova ordem do Senhor Jesus, nós devemos tomar essas palavras aqui com todo cuidado. É Cristo deixando uma ordem para você, que é discípulo dele. Novo mandamento te dou. Nova ordem. Interessante porque essa questão de amar uns aos outros, se nós fizermos o estudo do Antigo Testamento, não é algo tão novo assim. Nós já temos na lei de Deus, lá na Torá, leis que diziam: amem ao próximo como a ti mesmo. Já havia isso no Antigo Testamento. Mas o que é de novo então? Nisto que Cristo deixa para os seus discípulos aqui: amem-se uns aos outros como eu vos amei. A novidade está aqui, no modelo que é deixado. Talvez os judeus estivessem muito presos à ideia de um amor condicionado ainda aos vícios do nosso egoísmo, ou o que quer que seja, mas o padrão que Cristo deixa aqui para este amor que ele exige dos seus discípulos é o padrão que ele apresenta com o seu próprio exemplo. Então, a ordem que ele dá é a seguinte: vocês têm o dever agora de se amar e buscar. Eu digo buscar porque atingir o amor de Cristo, o modelo, o padrão de Cristo é bem difícil. Mas vocês têm o dever de amar, e não é um amor qualquer. É amar, buscando amar, como Cristo amou seus discípulos, como eu vos amei. E como foi que Cristo amou seus discípulos? Cristo deu a sua vida pelos seus discípulos. O mestre, por exemplo, no capítulo 13, o mestre, a ideia do lava-pés a imagem do lava-pés é uma imagem, como é que eu diria, comovente. Imaginem vocês que a mesa para a Páscoa está preparada e todos estão assentados ali, ou mesmo inclinados à mesa, porque era meio que um divã, todos inclinados a uma mesa, e eles estão todos eles esperando alguém se levantar para que algum deles lave o pé uns dos outros. E imaginem vocês que ninguém se levanta para lavar os pés de ninguém. Estão todos prontos, mas ninguém se levanta para lavar os pés de ninguém. E aí então o que é que acontece? Cristo majestosamente se levanta. Ele se levanta, diz no texto que ele tira as suas vestes, no plural, o que nos dá a entender que ele fica apenas com a tanga, que era a roupa típica de um escravo oriental. Ele cinge-se com a toalha, ele baixa-se e ele passa a lavar os pés, discípulo por discípulo. A coisa é tão chocante que Pedro não aceita. Pedro: não, Senhor, você já vai lavar os meus pés. Mas o lava-pés também aponta ao fato de que o Redentor, ele tinha que se humilhar. O lava-pés fala da humilhação de Cristo para a remissão do mundo. Desceu da glória, fez-se homem, humilhou-se para morrer em nosso lugar. E Cristo traz essa lição também. Mas não apenas a lição disto, da redenção, a lição do amor. O maior seja entre vocês o menor, o que vos serve.
Então, quando nós falamos aqui em amar, queridos, não é amar da boca para fora, não. Esse segundo ponto aqui nos fala de termos práticos. Nós temos o dever de nos amar, e vejam, em nossa cultura ocidental, o amor está muito ligado a sentimentos do tipo, ou eu amo ou eu não amo, e eu não controlo o que eu sinto. Mas do ponto de vista bíblico, o conceito oriental de amor vai muito mais do que aquilo que você, entre aspas, não tem domínio. Do ponto de vista oriental, o amor está muito mais ligado a um mandamento, a uma ordem: ame. Pastor, mas eu estou sentindo bons afetos, boas afeições, eu não quero. Veja, não é como Hollywood, não é como na televisão. Amar é questões práticas. Você tem a capacidade, inclusive, de amar os seus inimigos, quem te fez mal. Orar por quem te persegue, por exemplo, é algo muito prático. Envolve, portanto, serviço. No exemplo que Cristo deixou, ele lavou os pés. Então, quando nós falamos aqui em amar, meus amados, não é amar apenas da boca para fora. Porque, vejam comigo, amar cantando é fácil. Eu quero te amar, não sei que as músicas que nós cantamos, mas temos muitas, não? Que cantam, quero te amar, meu irmão, compartilhar, dividir tudo que eu tenho com você. Vai ser bonito, é lindo, na música é fácil cantar. Mas quando Cristo diz, olha, ame-se como eu vos amei, aí é outra coisa. Aí tem que ir para além das palavras, para além da música. É você de fato, e aqui estamos em acampamento, por exemplo, é algo muito propício, porque no acampamento o que não falta é trabalho, né? O que não falta é serviço. Mas temos aqui a oportunidade de servir uns aos outros. E aliás, temos uma equipe aqui, com certeza, que está por trás aqui de muita coisa, que não está ganhando nada para isso, senão o prazer em poder servir aos irmãos também. Então, quando nós falamos em amor aos irmãos, estamos falando, por exemplo, em você se engajar na igreja, se engajar na obra, tomar parte no departamento. Você não vai ganhar financeiramente, obviamente, nada com isto, mas faz parte do mandamento do amor, de amar. E tantas e tantas pessoas que não estão nem aí se estão engajadas ou não na igreja, se estão servindo ou não servindo a ninguém. Então, quando falamos aqui em ame como eu amei, isso aqui tem toda a relação, por exemplo, com o serviço. Estamos em novembro, o ano passou voando, daqui a 2 meses acabou, né, o ano. Em Cajazeiras nós já vamos começar agora a pensar os departamentos para 2023. É o período agora, né, de nomeação de departamento, de comissão e tudo mais. Já estamos orando por isso. Semana que vem eu já solto pelo WhatsApp uma pesquisa vocacional. Os irmãos vão poder escolher onde gostariam e a liderança, obviamente, vai decidir. Mas já começamos a orar e pregar para que os irmãos se disponham ao serviço. Porque sabemos como é que é, né? Ano após ano, pastor, mas eu estou muito ocupado esse ano, e tenho muita coisa para fazer, eu estou sem tempo. Queridos, tem relação com amor. Tem relação com você se preocupar com como poder, por exemplo, fortalecer a fé de um pequenino. Dando uma aula em departamento infantil, por exemplo. Auxiliar o pastor que tem tantas demandas na igreja, ainda mais numa congregação que está começando. Eu sei por experiência. Pastor é aquele que abre a igreja, é o pastor que faz a mensagem, que projeta os slides, que toca isso, que faz tudo habitualmente. Então vejam vocês que devemos nos amar, até dentre outras razões, porque temos demandas e porque Cristo nos deixou um novo mandamento. Em terceiro e último lugar, nós devemos nos amar de forma ardente, porque os discípulos de Cristo serão conhecidos uns pelos outros justamente por este amor. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como eu disse, o termo amor aparece 12 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 12.
mas 40 vezes, do capítulo 13 ao capítulo 21. É a temática de Cristo para a sua igreja, nas suas últimas palavras. E o que ele dirá aqui é que justamente este amor ardente, segundo o padrão do próprio Cristo, será uma marca distintiva, que irá distinguir entre aqueles que são discípulos e aqueles que não são. O amor ardente será uma marca distintiva entre aqueles que realmente são crentes e aqueles que não são, entre aqueles que são igreja e aqueles que são mundo. Então, eu creio que nós nunca falhamos em pegarmos sobre o amor. Deus é amor, Ele tem um projeto nesse sentido. Então, nós não podemos, subestimar este assunto. O que é que isso aqui nos ensina em termos práticos? Às vezes, nós que estamos tão envolvidos com a igreja, podemos incorrer no erro de imaginar que o que caracterizará a igreja é justamente o uso de dons, a questão da ortodoxia, a questão do conhecimento bíblico, os atos religiosos. Estamos envolvidos em tudo isto. Estamos envolvidos em culto. Mas veja, nada disso é tido pela palavra como aquilo que distingue os cristãos. Você não será reconhecido pelo mundo como cristão pelo simples fato de possuir dons ou de possuir muito conhecimento bíblico, uma boa ortodoxia bíblica. Na verdade, tudo isso aqui será completamente inútil, você sabe disso, se não houver o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Você pode fazer o que for, sem amor, nada seria. Então, eventualmente você pode realmente ter um cargo na igreja, e observe a relação que tem com o culto anterior. Você pode ter um cargo na igreja, você pode ser presbítero, diácono, professor, isso e aquilo, pode estar muito atuante. Mas se porventura você não estiver atuante, envolvido, motivado pelo amor, aí você está perdendo o seu tempo. O fato de eu ser pastor, por exemplo, não implica dizer que com isto eu já estou amando. Não, eu tenho que amar, eu tenho que dar prova disso. Eu tenho que ser pastor por amor ao Senhor, aos meus irmãos, mas eu tenho que estar o tempo inteiro buscando estas evidências de amor. Então, nós estamos aqui a começar um trabalho, né? Igreja Presbiteriana Cidade Universitária. Isso aqui tem relação com a evangelização. Como é que a cidade universitária poderá evangelizar melhor? Segundo a palavra de Deus, o melhor meio, o meio mais impactante pelo qual nós evangelizamos e trazemos outras pessoas à palavra de Deus, à fé evangélica, é justamente pelo testemunho em amor. Nós iremos amar, e este amor, ele causa um impacto muito grande no coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Que dia foi? Segunda-feira. A eleição foi domingo. Lá na igreja, a eleição foi, não sei como é que foi na cidade universitária, mas lá em Cajazeiras nós temos um grupo dos machos no WhatsApp. E pronto, o grupo dos machos é política todo dia. Eu falei, pessoal, é o seguinte, acabou a eleição, vamos fazer um churrasco. Ganhe quem ganhar, tá bom? Se ganhou o Bolsonaro, se ganhou o Lula, nós vamos fazer um churrasco. E aí foi o que aconteceu. Acabou a eleição, segunda-feira foi todo mundo para o condomínio, a gente fez um churrasco. Fomos jogar bola. E lá no condomínio tinha os rapazes que não eram crentes. Não são crentes, né? Jovens não são crentes. E nós jogamos bola com eles também. Acabou o futebol, nós chamamos eles para comer as carnes também, vamos comer churrasco. Eu percebi como um deles ficou lá conversando, horas interessado em saber de tal de mocidade. Ficou conversando com o presidente da mocidade, Lucas, nosso irmão. E eu percebi como ele notou. Eu percebi como ele notou a forma como os crentes jogaram futebol. Jogo tranquilo, nenhum palavrão, nenhuma briga, jogo para brincar mesmo. Nós jogamos bola para a glória de Deus. Louvado seja Deus por isto. Mas qual é o ponto aqui? A forma como você joga uma bola com quem não é crente, não pense em vocês não, somos cartas vivas.
estamos sendo lidos. Eu percebi como isso impactou a vida daquele menino. Ele ficou interessado, ele ficou curioso acerca daquela questão, ficou conversando lá com a gente. Obviamente é um exemplo bem mínimo, mas é apenas para dizer aos irmãos que, enquanto igreja, nós precisamos não apenas amá-los, mas entre nós precisamos viver este amor. Não adianta querer fingir, porque não cola. Não adianta nós queremos representar aqui no grande teatro como se nós nos amássemos, porque quem está de fora percebe. Crianças percebem. Crianças percebem quando o amor é fingido. Agora, se nos visitam, se aparecem em nosso meio e percebem que ali é um grupo que realmente se ama, de diversas formas, como não há este amor no mundo, isso chama a atenção. Então é disso que Cristo está falando. Olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, nesta manhã eu expus aqui rapidamente 3 razões pelas quais nós devemos nos amar ardentemente. Primeiro, porque é a estratégia deixada por Cristo contra aquilo que ataca a nossa fé. Segundo, porque é um mandamento, é uma ordem, segundo o padrão dele. E em terceiro, porque impacta a vida daqueles que estão à nossa volta, é o que nos distingue daqueles que não são cristãos, daqueles que não são igreja. Deus nos concede graça. À noite nós conseguimos ainda nesse tema. Temos mais 2 outras palavras amanhã também, se o Senhor assim nos permitir. Nós vamos abrir para perguntas, pastor? Algum irmão tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Não sei como é que é aqui. Se vocês são tímidos, não são, fiquem à vontade. Creio que não há, né? Então fiquemos todos de pé, vamos orar. Pois não? Só quero pegar assim, tá? Existe o aspecto positivo e o aspecto negativo, né? O isolamento. A grande pergunta é assim: o que é que a igreja poderia, eventualmente, ter aprendido? Porque, assim, foi um impacto para mim quando veio o lockdown, veio a igreja fechada. Eu me lembro que quando o Estado liberou as reuniões, liberou o espaço, primeiro foi o espaço. A gente passou a fazer o culto transmitido para que as pessoas acompanhassem pela internet. Eu me lembro que quando nós chegamos na igreja, eu mesmo fiquei chorando. Disse, meu Deus, como isso faz falta para a gente, né? Então a pergunta é assim: o que é que a igreja poderia ter aprendido e o que é que nós aqui podemos aprender com isso, né? Temos fez falta, por exemplo, não ter ido à igreja. Como foi a sua relação com esse negócio? Assim, foi mencionado muitas coisas nessa mensagem, mas eu percebo que algumas pessoas ainda estão boiando, né? Por exemplo, ainda há uma negligência muito grande no dia do Senhor. A gente sente falta e percebe que algumas pessoas terminam priorizando outras coisas, trabalho, lazer, estudo. A nossa relação já é muito pontual. Então, a pergunta é assim: entendi. O que é que eventualmente, ou pelo menos o que é que a gente poderia esperar da igreja, né? Não sei se foi claro. Foi claro, pastor. Eu creio que o pastor Wilson vai concordar também, talvez a maioria. Eu creio, reverendo, que houve um choque, houve um sentimento de perda quando fomos impedidos pelo governo do culto público, né? Muitos irmãos ficavam falando: estou com muita saudade do culto, e de fato houve, mas a impressão que eu tenho, pastor, é que esse sentimento de profundo pesar pela impossibilidade do culto houve, com toda certeza, mas foi um sentimento, como é que eu diria, momentâneo. Eu vou explicar o porquê. Quando as igrejas abriram novamente para o culto, nós podemos perceber que aqueles que estavam proibidos, que queriam cultuar, foram correndo
para a igreja cultuar o Senhor, né? Ah, quando voltar o culto, eu estou louco para ver o dia que vai voltar o culto. E o culto voltou. E de início teve aquele impacto, irmão chorando, inclusive, como foi dito, a igreja emocionada, né? O primeiro culto realmente, após a pandemia, foi um culto emocionante. Mas você percebe que, por quanto tenha existido esse impacto, muito em decorrência realmente da dureza do nosso coração, aqueles irmãos que tanto, muitos desses irmãos que tanto diziam que estavam saudosos do culto, essa mesma perseverança não aconteceu. Eu digo isso porque quanto tempo já se passou que as igrejas foram abertas? E, mais uma vez, nós estamos aqui a lutar contra a ausência dos cultos, temos que ir para a igreja e tudo. Então há um ditado que diz que a pessoa só dá falta quando perde, né? Algo do tipo, né? Nós damos falta quando perdemos. Mas traz um impacto, a princípio a pessoa ela realmente sente, mas porque nossa memória é curta, porque nós somos pecadores, nós acabamos nos namorando. A questão do culto, por exemplo, eu vejo, pastor, que nós deveríamos, me refiro aqui à assiduidade aos cultos dominicais. É algo que envolve a má compreensão da igreja, a meu ver, acerca do dia do Senhor. Do dia do Senhor. Nós sabemos, por exemplo, nós temos a confissão de fé, onde os nossos pais puritanos, eles escreveram bastante, nos ajudando a compreensão do que seria o dia do Senhor. A meu ver, muitos irmãos e muitas igrejas, inclusive hoje, têm uma má compreensão do que seja o dia do Senhor. Então hoje, infelizmente, no imaginário das pessoas, o dia do Senhor tornou-se como um dia como outro qualquer. Então as pessoas fazem comércio no dia do Senhor, elas vão no shopping no dia do Senhor, elas vão no restaurante no dia do Senhor, elas não tem aí, é um dia como outro qualquer, não há nenhuma preocupação realmente em santificar-se um dia para o Senhor. E aí, a meu ver, a melhor forma de nós lidarmos com isso aí, a ausência dos cultos, é realmente tratando teologia, tratando o que a Bíblia nos fala acerca do dia do Senhor. E aí, obviamente, a gente poderia sentar um dia, né, preparar ou quem sabe outras oportunidades. Eu acho que passa por essa questão do dia do Senhor. Então, os impactos que uma pandemia pudesse causar, porque a expectativa talvez fosse, pela pandemia o pessoal vai ser mais assíduo da igreja, né? Veja que não aconteceu, foi algo momentâneo, um impacto momentâneo. Aconteceu um impacto, mas não é aquele impacto permanente, foi algo momentâneo. Eu observei muito lá na igreja esse período que a gente ficou na pandemia, assim, tá junto, online. E quando começou o culto, a gente não tinha acesso ao irmão, com máscara. Então a gente ficou muito afastado. Isso, um momento como esse aqui é muito importante para a igreja. A gente, crente, estar junto, que a gente tem aquele momento de estar junto, de estar conversando, estar brincando, jogando futebol. Então isso é necessário, não só o período do culto, mas depois do culto, aquela hora social nossa, que a gente tem que voltar a ter, a gente tem aquela comunhão com o irmão, conversar, se abraçar, brincar, jogar bola, como a gente brincou ontem, ensinou, tratou ali, foi muito bom. Então isso é necessário hoje, a gente ter essa comunhão, após o culto, uma social, entendeu? Entendi. Veja, amanhã pela manhã, eu pretendo tratar um pouco mais sobre isso. Eu pretendo mostrar aqui para os irmãos, vejam, acampamento é muito bom. Essas reuniões aqui são muito boas. Os nossos trabalhos, onde há uma social, tudo isso é muito bom. Mas eu pretendo mostrar aqui aos irmãos pela manhã que comunhão bíblica vai para muito além disto. É claro que, como foi dito aqui, eu creio que é muito oportuno que após a pandemia nós nos reunamos em acampamento e tratemos do assunto. Mas, quando tratamos de comunhão bíblica, vai para muito além de acampamento, ou de puxar após o culto, que é muito bom, claro, com certeza, a confraternização após o culto.
Nós precisamos resgatar o conceito bíblico de como. Mas aí fica para amanhã. Nós tratamos um pouco mais sobre isso. Alguma pergunta mais, queridos? Pastor Adilson, alguma colocação? Então fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar.